Bom dia a todos que vão disponibilizar uma parte do seu tempo para ouvir o que eu quero dizer. Meu nome é Pedro Luan, no horário de almoço, hoje é um sábado, e vim aqui fazer meu primeiro vídeo sobre assuntos que eu gostaria de compartilhar, sobre opiniões minhas. Isso está diretamente relacionado à política do Brasil. Hoje, nosso país, nossa finada pátria, está lidando com, na minha opinião, a pior política que já existiu, onde a democracia não existe mais. E na minha humilde opinião, o problema em si não é os eleitores. É um ambiente que destrói o intelecto das pessoas. Baixa educação formal, excesso de propaganda, dependência emocional do Estado, tribalismo político. Esses são fatores que reduzem a capacidade intelectual coletiva da sociedade. E se eu pudesse dar um conselho aos demais, seria a busca pelo intelecto de forma autodidata. O que isso quer dizer? Isso faz com que a redução da manipulação em massa. Os indivíduos intelectualmente autodidatas, eles questionam narrativas prontas, checam informações para saber se aquilo que está se falando é de fato verídico ou apenas um lapso mental do indivíduo que está expressando. Os indivíduos intelectualmente autodidatas exigem coerência em discursos e ações. Os discursos e ações devem agir culminantemente iguais. Não reagem apenas por emoções. Isso enfraquece a política simplista, o populismo e a demagogia brasileira. A demagogia em geral. Entendeu? E eu estou falando tanto de intelecto, eu gostaria de falar o que significa o intelecto. Diversos filósofos têm como conceito do intelecto a perspectiva fora do seu campo de visão. Você enxergar um mundo além do seu próprio umbigo. Entendeu? Você gerar perspectivas diferentes das quais você visualiza. Eu vou citar duas frases, uma de Platão, uma do Olavo de Carvalho, no livro O Mínimo que se precisa saber para não ser um idiota. Platão já dizia: a ignorância coletiva é o maior aliado dos tiranos. Olavo de Carvalho já dizia: os pequenos canalhas se aproveitam dos idiotas já formados. Os grandes canalhas os fabricam. O que isso quer dizer? Que os verdadeiros canalhas da sociedade, eles montaram todo um sistema para que a gente fosse cada vez mais inconsciente e simplesmente uma esponja que absorve tudo aquilo que é nos passado sem passar por nenhum tipo de filtro intelectual ou de alguma opinião própria, de característica própria, de identidade própria. Isso reduz muito o QI da sociedade, reduz muito a capacidade intelectual da massa. E esse é o grande problema. O governo, o Estado, todos os órgãos, eles procuram a dependência do cidadão, a dependência
involuntária das pessoas. O autodidata não depende do Estado, da academia ou da mídia para formar opinião. Isso gera um efeito social poderoso. Mas isso é a minoria da sociedade. É a grande maioria da massa seguem literalmente como gados. Seguem simplesmente pessoas que não sabem o porquê nem para que fazem o que fazem. A sociedade está cada vez mais depravada. Nosso Brasil atual não tem como ser chamado de pátria. Um dia já foi pátria. No governo do Getúlio Vargas, que para mim foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Ali sim era uma pátria. Ali sim você era de fato um patriota que sentia virilidade nos discursos, que sentia que o Brasil realmente ia para frente. Hoje temos a justiça na mão de uma única pessoa, sem nenhum tipo de possibilidades de retorno da verdadeira democracia. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo aqui é um conselho. Saia da caverna, seja autodidata, acorde. Não viva achando que tudo que você sabe é fruto da sua inteligência. Tem sempre algo por trás. Porém, são poucas as pessoas que querem acordar para isso. A luz fora da caverna incomoda os olhos de quem quer viver na escuridão. Saber demais, saber sobre as impurezas, as coisas deploráveis que fazem a nossa sociedade, que fazem o mundo como é, torna você escravo de seus pensamentos, traz você para uma solidão intelectual justamente por a maior parte da massa, a maior parte da população não ter o discernimento de informações, não ter como característica ser autodidata, não ter como característica o posicionamento. A maioria dos brasileiros omitem o que eles acham em relação à política brasileira. A maioria. Por conta da massa. E o que é a massa de fato? Quando eu falo massa, eu estou me referindo ao quê? Quando eu falo sobre a massa, eu me refiro a um rebaixamento intelectual coletivo que gera apoio a projetos políticos sem racionalidade. A sua intuição é absolutamente correta. A filosofia política já mapeou isso. Entendeu? Então é complicado. O conselho que eu deixo é: seja autodidata, tenha suas opiniões, não siga cegamente aquilo que falam ou aquilo que você ouviu falar. Saiba do porquê falaram, qual a intenção daquilo e como você pode mudar as coisas do seu país. Sozinhos não somos nada. Porém, o coletivo faz a grande diferença. Em 2026, eu creio que virá um bom presidente para esse país. E não o ladrão de sempre que nos traz novamente ao inferno conhecido. Da pobreza, do desemprego, da corrupção, do desrespeito ao nosso país, aquilo que deveria chamarmos de pátria. Pátria é o local ao qual nos sentimos pertencentes. Você compactua com o atual governo? Você se sente pertencente dessa nação com essa forja de corruptos?
Tá aí uma questão. Fui.